Já leciono há 15 anos, 15 anos que estou na sala de aula. Já passei pelos pequenos, pelo ensino fundamental, pelas séries iniciais, finais, ensino médio. Só falta a educação de adultos ainda, né? Mas se for para ser, ainda chego lá, né? Então, 15 anos que eu estou nessa caminhada, também não sou tão velha, sim, né? Vamos deixar bem claro que eu comecei novinha, né? Mas eu posso dizer assim que a escola, que a sala de aula me realiza. Eu sou muito feliz nela. E por isso estou nela. Mas não queria estar. Quando eu era adolescente, o meu sonho era ser terapeuta, né? E como eu sou apaixonada por música, eu queria trabalhar na área de terapia ocupacional e me especializar em musicoterapia. Aí abri um curso, tinha um curso de magistério lá na minha cidade e alguns amigos meus me convidaram para ir fazer a inscrição, porque eles queriam fechar a turma. Eu disse, não, eu professora, capaz, né? Imagina. Ai, vamos, Gisela, vamos pelo menos assim, ó, para fechar a turma. Ficou um mês, daí você pode sair, porque daí fechar a turma não tem problema. Daí eu fui, né? Eu fui, daí eu fiquei um mês, daí eu fiquei 2 meses, daí eu fiquei 3 meses, daí começou os estágios e eu fui ficando, e meus amigos desistiram e eu fiquei. E estou até hoje. Me apaixonei pela sala de aula. Quando eu fiz o meu primeiro estágio, eu vi, não, é isso que eu quero pra mim, né? E hoje eu sou muito feliz, sim, no que eu faço, eu amo muito o que eu faço, mas não foi sempre assim. Durante essa caminhada dos 15 anos, quando eu estava mais ou menos nos 10 anos, eu me decepcionei muito assim com a educação, porque não é muito fácil às vezes, né? Às vezes você leva muito para tua casa, você sofre muito pelos teus alunos, às vezes mais do que os pais deles, né? Então, quando eu estava ali numa fase da minha vida, que também não foi uma fase muito fácil, eu me revoltei um pouco com a educação e com o ser professora, né? E eu sempre dizia para o meu marido assim, o dia que eu pôr o meu pé na sala de aula e eu não for mais feliz, eu vou procurar outra coisa para mim fazer. E lá fui eu, né? Não quero mais, porque eu passei por uma fase difícil da minha vida. E você tá na sala de aula e vê que muitas vezes os pais que estão lá não estão nem aí para os filhos que eles têm, dói. É difícil às vezes você saber que você queria um filho e não tem, ou não teve, ou não pôde ter. E lá tem um pai que não quer nem saber se o filho comeu, dormiu, está doente. Então isso começou a me doer, isso começou a me fazer mal, sabe? Eu tenho uma comadre minha que ela é uma pessoa maravilhosa. Faz 10 anos que eles querem um filho e não conseguem. Então eu vi aquelas crianças lá sofrendo às vezes, né? Eu pensava assim, meu Deus, né? Por quê? Por que não? Para minha comadre, para tantos outros pais que querem, né, um filho não ter. Aí teve uma situação assim que eu tinha um aluno, ele era assim meio difícil, assim, né? Mas ao mesmo tempo ele era doce, ele era querido. Aí um dia, como eu sou professora de música, eu sempre trabalho um dia em cada escola. Então eu já passei por muitas escolas, né? E como meu marido também tinha um trabalho que ele sempre era transferido, então a gente sempre estava em várias cidades, né? Era transferido. E eu cheguei naquela escola, um dia frio, bem frio, que é uma cidade fria, né? Cheguei lá, daí aquele menino veio pra mim e disse, prof, nós lá com os instrumentos, assim, pra tocar, e disse, prof, o meu dedo tá doendo, não consigo tocar. Quando eu olhei no dedo dele, vocês não têm noção. Um bicho de pé, criado uma cidade já, que nem era mais uma família, já tinha criado uma cidade no dedo da criança. Eu que já sou uma pessoa meio da escandalosa, meu Deus, já fiz um escândalo, né? Coitado do Piatti, a pessoa, meu Deus, vamos putar meu dedo. Meu Deus, eu disse pra ele, meu Deus, que é isso? Vamos lá na direção, vamos lá que a prof vai dar um jeito. Cheguei na direção e disse pro diretor, me dá uma agulha, um álcool que eu vou limpar o dedo desse aqui. Meu Deus, imagina a dor, né, e tal. Ele disse, Deus o livre, não encosta. Mas por quê? Eu disse, eu não tenho nojo, não faz mal, eu limpo, né, eu tiro. Não encosta. Eu disse, por quê? Ele disse, se você encostar nesse menino, a mãe dele vai vir com uma boca desse tamanho. Eu disse, ah, tá. O dedo do piá naquela situação, e se eu fizer alguma coisa, a mãe vai reclamar? Vai. Ele disse pra mim, vai.
Porque como eu ia um dia em cada semana, eu não conhecia bem os históricos das famílias, né? Ele disse, olha, essa mãe é complicado. Ela tem um monte de filho. São tudo largado. Um tanto já foi para adoção. E se você fizer qualquer coisa, ela ainda vai vir aqui reclamar. Porque ela reclama de tudo. Eu fiquei assim, né? Eu saí arrasada aquele dia da escola. Arrasada. Aí, aquele ano foi o ano também. Passou-se, cheguei na outra escola, uns dias depois, outra menininha que gente, até hoje eu lembro dela. Eu era apaixonada por ela. Ela era bem pequenininha, né? Um toquinho assim. Ela era bem moreninha, ela tinha uns traços assim de índio, sabe? De índia. Ela era linda, 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 linda. Só que ela era uma criança bem doente também, bem problemática. Ela tinha um problema de diabetes, mais uns outros problemas de saúde. Então ela precisava de muito cuidado. Era uma criança que ela precisava de cuidado. Aí também ela estava triste. Daí eu fui lá e disse, o que está acontecendo? Por que você está assim? Porque eu não estou mais com a minha mãe. Eu já, né? Como não? Eu não estou mais com a minha mãe. Eu fui perguntar. Eu disse, tá, por que tá a Froninha lá, tá triste? Não, você nem sabe, prof. O conselho tutelar bateu lá na casa e tirou ela da família. Meu Deus, né? Sim, porque ela precisa de cuidar. A mãe não cuida, não dá comida. Ela tem uma série de problemas, ela não pode ter muita emoção, a menina. Aí eu disse, é? Ela disse, prof, e você nem sabe, né, que quase todo final de semana a polícia bate lá na casa dela. Deu por quê? Porque o irmão mais velho, ele mexe com droga. Daí dá aqueles auê, daí a mãe tem que ir pra delegacia, daí a filha fica lá, daí não ganha comida, daí passa mal. Daí eu disse, meu Deus, né, que dó. Ela disse, mas só que assim, né, já tem um que é envolvido com droga, daí nós já tinha mais um lá na escola que também dava um pouquinho assim de problema. Daí tinha mais uma menininha, que era bem boazinha, bem querida. Daí essa, que era um doce. Daí tinha mais um que estava na creche. E mais um que estava no colo dela. E mais um que ela estava grávida. Gente, aí eu pensava aquilo, meu Deus, como é que pode? Claro que eu pensava, daí eu pensava assim, não, Gislaine, você já aprendeu que cada um nasce na família que merece, que cada um vem. Só que, gente, às vezes assim a gente fica triste. Né? Você vê uma criança, um ser assim tão pequenininho e já com um histórico de vida tão difícil, dói. Isso começou a me deixar assim um pouco chateada, né? Entre outros casos. Aí eu disse pro meu marido assim, não quero mais. Chega, deu, não quero mais ser professora e eu vou ser cabeleireira. E fui fazer um curso. Mas ainda não sei nem arrumar os meus cabelos. Lógico que não deu certo, né? Não adianta, voltei para a sala de aula, porque, gente, a gente já vem o que é pra gente ser. E eu já vim para ser professora e acho que eu vou me aposentar com os meus 120 anos dentro de uma sala de aula, porque eu amo o que eu faço. Eu não consegui sair da sala de aula, né? E como eu falei, eu amo muito os meus alunos, só que eles são meus alunos. E o que me preocupa hoje é essa questão de muitos pais estarem achando que a escola é responsável pelos filhos deles. E nós não somos. Por mais que nós amemos eles. Às vezes eu sempre digo assim, gente, algumas crianças são mais amadas por nós do que pela família deles. Porque é verdade. Sabe, a gente escuta cada história que é triste, é muito triste. Só que ser pai e mãe é uma missão. É um compromisso que eu assumi antes de vir. A gente assume, a gente faz um plano reencarnatório. A gente vem sabendo que a gente está se comprometendo a fazer. E se eu tive minhas duas filhas, foi porque eu me comprometi a ter elas, a educar elas. Por isso que eu as tenho. Então, por isso que eu falo, os meus alunos, eles vão ser meus hoje, mas eles não são meus filhos. Existe ex-marido, ex-sogra, ex-aluno, mas não existe ex-filho. Eu posso até me separar do meu marido, mas meus filhos vão continuar sendo meus. E meus ex-alunos, mas não meus ex-filhos. Né? Vamos puxar aqui. E eu acredito que todos nós queremos que os nossos filhos sejam assim. Né? Se nós observarmos essa árvore, olha que imagem linda dela, né? Uma que ela se destaca no meio das outras. Ela está
né, em destaque, ela está no centro. E eu acredito que todos nós queremos que os nossos filhos sejam assim. A gente quer que eles sejam destaques, a gente quer que eles sejam importantes, a gente quer que eles sejam de bens, né? A gente quer que eles construam bons frutos, né? Que eles construam boas coisas. E como eu falo, essa árvore, ela traz muitas coisas boas pra gente. Ela traz uma visão linda, que até acalma, né? A gente até se imagina ali embaixo naquela sombra gostosa, né? Ela traz essa sombra maravilhosa. Ela tem, a gente pode ver que ela é uma árvore, né, volumosa, bastante galhos, que eu acredito que é isso que a gente sonha para os nossos filhos, né? Bastante conquistas e para nós também. Só que como fazer os nossos filhos chegar nessa árvore assim, né? Assim. Nós recebemos uma plantinha pequenininha. E para nós conseguir fazer chegar nessa árvore, gente, não é fácil. Pode perceber na casa da gente, quer plantar uma flor. Primeiro você já tem que preparar toda a terra. Prepara, cuida, aduba, tá. Coloca a plantinha lá. Aí, você tem que estar sempre cuidando. Se dá um vento meio forte, você tem que jogar lá, apertar de novo, ajeitar ela, colocar água, colocar mais proteína na terra e demora, não demora? Demora. Agora, você abre a janela, o mato tá lá. Você não plantou, não preparou a terra, não precisa nem cuidar dele, mas ele tá lá. Porque o mato, gente, se nós pensar na nossa vida, é o mal. Você não precisa procurar ele, ele está ao nosso redor. A gente está sempre cercado de pessoas maldosas, situações ruins. E assim é os nossos filhos. A gente não pode colocar eles dentro, que pena, porque eu acho que senão a gente colocava, mas a gente não pode pôr eles dentro de uma bola e deixar eles lá todo protegido. Eles vão estar em contato com essa planta ruim, com essa árvore daninha. Mas é a gente que tem que regar para que ele dê para que ele cresça e possa ser uma boa árvore. Então assim, gente, eu vejo muito, a gente escuta muito, que alguns pais dizem assim, meu Deus, o que eu fiz para merecer isso? Não sei mais o que fazer com meu filho, ele não me obedece. Mas gente, depois que ele tiver com 12, 14 anos, não adianta mais. É de pequeno. É da semente, é do preparo da terra. É ali que eu vou começar a preparar. Não posso deixar ele ficar grande para querer educar. E é eu, pai, e eu, mãe. Nós que temos essa missão, porque nós assumimos esse compromisso. Não estou dizendo que os professores não assumiram, a gente também. Não somos professores por acaso. Eu sempre penso, se eu estou na educação, não é por acaso. É porque alguma coisinha é para mim fazer com aquele aluno. E eu sempre penso assim, ó, que se nos meus 15 anos eu, digamos, salvei um aluno, plantei uma sementinha boa no coração dele, um por ano, são 15. Se cada professor que ficar 15 anos plantar uma sementinha boa no coração do seu aluno, quantos a gente não vai conseguir? Mas é de pequenininho, é cultivando. Porque olha, gente, se nós olharmos, os nossos filhos são presentes. Às vezes a gente fica procurando na vida da gente, né? Ai, o dia que eu ganhar na loteria, ai, aí eu vou ajudar o hospital. Mas o dia que eu ganhar um dinheiro, eu vou abrir um orfanato. Aí a gente começa a querer fazer grandes obras, né? A gente pensa assim, não, eu vou construir isso, eu vou fazer aquilo. Gente, para que maior obra que é educar um filho? Já é uma grande missão, já é um grande trabalho. Né? Eu não preciso, claro, eu preciso ajudar, todos nós precisamos, a gente sempre pode fazer algo mais, mas os nossos filhos já são uma missão importante, já é um compromisso. E, gente, eles são presentes para nós, presentes que Deus nos mandou para a gente cuidar, para a gente regar. E, vou voltar aqui, não acho que vou voltar. E se nós olharmos, eles são joias na nossa vida, né? Olha o olhar, né? O olhar de uma criança, ela conquista, ela cativa. Eles são joias, eles são tesouros.
Ao mesmo tempo que eles nos tiram o sono, eles nos dão a vida. Né? A gente pode se incomodar um monte, mas aquele sorrisinho assim deles, aquele jeitinho, aquela mãozinha, pronto, passou tudo. Você pode estar bravo, mas já passou para a cabeça. Né? Porque eles têm esse dom. Né? Eles são esses nossos presentes. Olha só, né? Os nossos mundos das fofuras. Agora, se eu disser para vocês assim, olhando esse bebê, o que vocês vão me dizer? Todo mundo vai dizer, ai, que lindo, ai, que fofinho, né? Quando a gente vê um bebezinho pequenininho, todo mundo vai lá, ai, que lindo, né? Que sonho, não sei o quê. E a gente fica. Eu aposto que ninguém olha para essa criança e diz assim, que assassino, que marginal. Ninguém. Ninguém olha para um bebezinho e diz assim, ah, pronto, esse vai ser bandido. Aí, gente, eu me pergunto, se nós recebemos assim, fofinhos, lindinhos, como é que nós deixamos chegar assim? Aonde estamos errando? Esses aqui foram um dia assim. Então eu penso, poxa, por quê? Por quê? Porque nós estamos deixando se perder valores, sonhos. Eu vejo hoje que nesse nosso mundo moderno, o que falta muito para as nossas crianças, para os nossos adolescentes, é sonhar. Eles não sonham mais. Eles ganham tudo pronto. Quando nós éramos crianças, a gente sonhava com uma casinha. Aí a gente pegava um tijolo, pegava uma tabuinha, montava uma mesinha. Aí faltava os banquinhos. Daí a gente ia lá, montava os banquinhos, preparava toda a casinha. Aí a gente não tinha panelinha, a gente dava graça quando sobrava um pote vazio, para ir correndo lá lavar para levar para a casinha. O nosso sonho era construir a casinha. A gente ficava horas e tempos e dias construindo a casinha. Quando a casinha estava pronta, quase nem tinha mais graça de brincar. A graça era fazer a casinha. Agora, gente, eu me pergunto, e as nossas crianças, que elas ganham tudo pronto? Se elas imaginam uma geladeira, nós vamos lá comprar uma geladeira que inclusive faz o tch da água. Elas imaginam um micro-ondas, nós vamos lá e comprar. Eu falo de brinquedo de menina, sabe porque eu tenho menina, né? Aí elas querem um micro-ondas, a gente vai lá e compra um que faz inclusive o barulho. Elas não sonham mais. As nossas crianças não sonham. Às vezes eu pergunto para os alunos assim, mas tá, o que você quer ser quando você crescer? Ah, não sei, prof. Né? Os pequenininhos ainda eles dizem, né? Às vezes saem umas coisas assim, eu quero ser grande, eu quero ser igual a minha mãe, eu quero ser igual ao meu pai. Olha que perigo essa frase, eu quero ser igual a minha mãe, eu quero ser igual ao meu pai. Nós vamos falar dela daqui a pouco. Mas os adolescentes, gente, não, eles não têm sonhos. Para eles, ó, muitas vezes tanto faz quanto tanto fez. Então é perigoso. Uma cabeça e um mundo sem sonhos é perigoso. A gente tem que sonhar, mesmo estando adulto. Nunca podemos deixar de sonhar. Porque são os sonhos que nos dão a vida. São os sonhos que nos motivam e que nos movimentam. Lembra que eu falei para vocês que era perigosa a frase da criança, né? Eu quero ser igual ao meu pai, quero ser igual à minha mãe. Então, gente, os nossos filhos, eles aprendem pelos nossos exemplos. Muitas vezes não é o que nós falamos, é o que nós fazemos. Vocês podem observar como a criança, ela está sempre ligada. Por exemplo, se tem duas pessoas conversando, né? Eu estou conversando com a minha vizinha, falando mal da vizinha da frente. Ah, mas a minha filha está ali brincando, ela nem está dando bola, né? E eu tô aqui com a minha vizinha. Pois é, sabia lá da vizinha da frente, né? E tal. Tá bom. Acabou-se o assunto, fui pra casa, chegou o marido. O que a criança faz? Ô pai, sabia que a vizinha da frente, ela tava brincando, ela nem tava indo no que eu tava falando. Mas ela tava ligada.
Eles estão sempre ligados no que a gente está fazendo, no que a gente está falando. Quer ver uma coisa que eu acho o máximo? É festa de escola. Adoro ficar lá na festa de escola, sentada observando. Gente, a gente vê cada pérola. É nessas horas que a gente olha e diz assim, nossos alunos são bons pelos pais que eles têm. Verdade. Aí a mãe, em casa, diz assim, filho, assim, ó, não pode fazer coisa errada, tá? Não pode roubar, não pode tirar as coisas do coleguinha, a gente tem que ser correto, né? Aí a gente gosta de falar dos políticos, né? Não pode ser como os políticos errados, corruptos, né? Não pode, a gente fala tudo que não pode, né? Mas daí chega uma festa da família, a gente fica lá sentado olhando, daí tem brinquedo de graça. Gente, é um show de mãe ensinando o filho a furar fila. Um show. Vocês não têm noção. Aí eu fico pensando, daí quer ensinar o filho a ser correto? Esses dias aconteceu uma situação lá na minha casa, olha como a gente tem que cuidar. Então, a minha Mel, né, ela tem 9 anos. E eu achava que com 7 anos já podia andar no banco da frente. E eu deixava ela andar, né? Saiu da cadeirinha, pode ir no banco da frente. Daí minha mãe disse assim, será que ela já pode? Será que não é com 10? Eu disse, não mãe, não é. Daí meu papi lá no Google, né? Ainda bem que tem o tio Google, né? Tudo a gente pesquisa no Google. Meu papi foi lá, meu Deus, é só com 10? A Mel tá tanto tempo andando fora da cadeira, andando no banco da frente. Daí eu disse, Mel, a partir de agora você tem que andar atrás? Se é lei, não pode mais. Aí a minha mãe, olha só, aí minha mãe disse bem assim pra ela, tá né Mel, mas assim ó, se um dia acontecer de você tá na frente e esqueceu e sentou na frente e o guarda te parar e ele perguntar a tua idade e você diz que você tem 10. Eu olhei pra minha mãe e disse, mãe? Daí minha mãe disse, o quê? Eu disse, mãe, você tá ensinando ela a mentir? Eu disse, não, Mel, você tem que dizer a verdade, nem que a mãe ganhe a multa. Mas não pode. Então olha gente, como a gente tem que cuidar com pequenas coisas que a gente faz. A gente não faz por mal, né? Eu sei que minha mãe não fez por mal. Só que daí eu digo pra Mel assim, Mel, não pode mentir? Você tem que sempre falar a verdade. Eu vou dizer pra ela mentir pro guarda? Não posso, né? Então, essas coisas a gente tem que cuidar com os exemplos que a gente dá. Existe uma música que eu acho ela muito show. Eu gosto muito de música antiga. Música de raiz, assim, eu sou apaixonada, assim. E tem uma música que ela fala a história de um casal que tinha um filho e o pai vivia junto. No caso, o sogro morava com eles. E por um tempo lá ele se desentendeu com a nora. Não estava mais dando certo o sogro com a nora. Enfim, que eles resolveram que não estava funcionando e o filho chegou e disse assim, pai, assim, ó, né, tá prejudicando o meu casamento, eu acho que não vai dar certo, eu acho que você precisa pegar as suas coisas e seguir em frente. E o pai, né, muito triste, chorando, seguiu a estrada. E o filho, para ainda dizer que é um bom filho, ofereceu um pedaço de couro de boi e disse para ele levar, né, para se proteger, frio e tal, e tal, e tal. E a criança, o netinho, vendo toda a cena, foi chorando atrás do vô para se despedir e tal. Depois a criança voltou com um pedaço do couro do boi. E o pai disse, né, por quê? Por que você pegou? Né? Era pro seu vô e tal. E o menino olhou e disse para ele, pai, é que se um dia quando eu crescer a minha esposa não se der com você, eu tenho um pedacinho do couro de boi para lhe dar. Então, gente, olha o exemplo. Vamos cuidar muito das nossas atitudes porque eles estão ligados, né? Vamos sempre lembrar dessa música. É uma música, se eu não me engano, o Sérgio Reis gravou. E é Couro de Boi o nome dela. Vocês podem até ouvir que ela é muito linda. Então, como fazer os nossos filhos ser aquela árvore? Como? Onde nós estamos errando? Nisso, gente. Nós precisamos aprender a falar não para os nossos filhos. Eu acho que tem um ditado bem antigo que todo mundo deve conhecer que diz assim, se conselho fosse bom, todo mundo vendia e não dava. Então, gente, eu já aprendi na minha vida, né, e alguns livros que eu li, que a gente aprende muito na dor. Nós, seres humanos, a gente grava mais
a gente aprende, a gente para e pensa na dor. É no sofrimento que muitas vezes nós crescemos. Né? Os sofrimentos vêm às vezes para a gente amadurecer, para a gente sair daquela nossa zona de conforto, para a gente pôr um pouquinho a mão na consciência e pensar, poxa, realmente. Então, gente, se nós aprendemos na dor, como nós não vamos deixar os nossos filhos sofrerem? Eles precisam ter as frustrações, eles precisam ouvir, não pode, não deve. Sabe? Hoje em dia a gente tenta muito assim, vejo, eu sou mãe, eu também faço. A gente tenta, né? A gente sempre diz aquela frase assim, eu não quero que meus filhos passem o que eu passei. E eu sempre falo, né? Eu também falo. Digo, eu não quero que a Mel e a Lana passem pelo que eu passei, eu quero ajudá-las a fazer faculdade, eu quero isso, quero aquilo. Só que, gente, eu penso assim, daí eu já penso também, né? Eu penso assim, talvez eu sou o que eu sou, porque eu passei pelo que eu tive que passar. E talvez a minha filha também vai ter que passar, porque na vida ela vai ouvir muitos nãos. Eu não vou estar do lado dela toda a vida para fazer as vontades da minha filha, das minhas filhas. Eu não vou. E lá no trabalho dela, lá na vida dela, ninguém vai fazer todas as vontades dela, porque a vida é assim. Então, gente, como que nós não vamos ensinar os nossos pequenininhos, os nossos miss fofuras a não ouvir não? Se a vida vai dizer não para elas. Elas precisam. E é isso que acontece. Por que a gente escutou essa semana passada aquela caso daquele menino que bateu na professora? Porque eles não aceitam não. E gente, não pensem vocês que é só adolescente de 15 anos, porque eu trabalhei já na educação infantil e trabalho, e já vi muito professor levar chute, guspo, batida na cabeça, empurrão, de aluno de 2, 3, 4, 5, 6 anos, pequenos, que não sabem ouvir não, que não sabem, por exemplo, quando um amigo pegou o brinquedo, dividir. Imagina como eles vão crescer. E às vezes a gente ainda chama a mãe na escola, a mãe olha pra gente e diz assim, eu não sei o que fazer, prof, vocês se virem. E aí, gente, é às vezes aquela criança que chega às 6h30 da manhã e sai às 7h30 da noite. Claro que aqui na nossa região não acontece. Isso só acontece nas outras cidades, né? Vamos acreditar nisso. Aqui não acontece. Nenhuma mãe aqui deixa largado o filho 12, 13, 14 horas na creche. Gente, eu me arrepia o coração quando eu escuto uma mãe dizer assim para um filho. Aí às vezes as crianças choram para ficar, né? Fica quieto. Pare de chorar. Elas fazem bem assim, ó. Vou imitar bem como essa. Pare de chorar. Eu não aguento mais todo dia essa choradeira. Meu Deus, prof, eu não sei o que acontece. Ele não quer mais ficar na creche. Detalhe, ele chega às 6h30 da manhã e vai às 6h30 da tarde. Aí a mãe ainda não sabe o que acontece. Não sabe o que a criança quer, ela quer carinho. Aí ela diz assim, fica aqui que a mãe precisa trabalhar. Isso me dá um frio. Lembra aquele negócio que a gente aprende pelo exemplo? O que essa criança vai fazer com a mãe quando a mãe estiver idosa? Será que ela não vai jogar o pai e a mãe lá no asilo e vai dizer, fica aqui que eu preciso trabalhar? Ela escutou a vida inteira isso, gente. Olha o perigo. Olha a geração que nós estamos criando. E assim, gente, eu amo meus alunos e eu sei que tem muitas professoras que amam, mas nós temos muitas vezes 25, 30. Como é que nós vamos dar afeto para esses 25, 30? Eles precisam disso. Como é que a nossa geração está crescendo? Sem colo, sem carinho, sem amor, sem os pais e tendo que entender que fica aqui que eu preciso trabalhar. A gente está criando isso neles. Aí depois a gente não pode chorar, porque nós assumimos um compromisso de ser pai e mãe. E nós vamos ser cobrados por ele. De quem? De Deus? Gente, Deus não castiga. Deus não vai cobrar isso da gente. Deus ama, educa, perdoa. Só que se a gente pensar em educar, vem de experimentar.
E experimentar vai fazer a gente aprender. O problema é que às vezes a experimentação não é tão doce. Então, vai do que a gente está plantando. Vai da gente ensinar o nosso filho a entender um não. A entender que ele não pode. A entender que ele precisa de um castigo. E dói. Como dói na gente? Dói muito. Eu também, às vezes, quando eu chego em casa cansada, que eu também trabalho o dia todo, de noite, antes de vir pra cá eu estava dando aula, também. Só que, gente, não é passar o dia todo com o filho, né? Não sou contra as mães que deixam o dia todo na escola, porque tem mães que deixam o dia todo na escola, mas são super mães, super pais, trocam de horário. E assim, gente, não é gente pobre ou gente rica, de tudo. Tem pais que são pobres na escola que eu trabalho, mas que 2h15 eles saem do trabalho, 2h30 eles estão pegando os filhos. Mas eles não têm carro do ano, eles não têm celular do ano, mas eles têm os filhos com eles. Então é as nossas escolhas, gente. Nós temos que escolher que os nossos filhos são mais importantes do que o celular da última geração, do que o carro da última geração, do que a roupa da moda. E como eu falei, não sou contra as mães que deixam, porque tem muita mãe boa. Mas é a maneira que eu coloco para o meu filho. Ele precisa aprender que a escola não é para ele ficar lá porque a mãe tem que trabalhar. Ele tem que entender que a escola é lugar de aprender, que ele tem que respeitar, que quem está lá está para ensinar ele, não para cuidar dele. Cuidar é o pai, educar é o pai e a mãe. Cuidar é a mãe também, né? Então, é essa a função dos pais. Então, gente, esse não, esse falar para o filho, explicar para ele, é muito importante. Não é estar o dia todo com o filho, é estar 15, 20, 30 minutos mais com ele, sem estar assim, ó, tá bom, já escutei, e lá, não, tá bom, sim, já ouvi. Aí também não adianta, ficar o dia inteiro em casa cuidando da criança e o dia inteiro no Face, ou no Zap, ou no... Aí também não está sendo essencial. É a essência do que eu coloco no coração dele. A conversa, o tempo, é isso que é importante, tá? Então, como eu falei, ser pai e mãe é uma missão, é um compromisso. E a gente tem que assumir esse papel. E, gente, não deixem para amanhã, porque a gente não sabe do amanhã, né? A gente não sabe se amanhã a gente vai estar aqui, ou pior, a gente não sabe se amanhã a gente vai ter o nosso filho. A gente quer que a vida siga o percurso, né? A gente nasce, cresce e envelhece e morre. Mas nem sempre é assim. Às vezes os nossos filhos partem antes do que a gente queria. Os nossos pais. E nós não estamos na família que estamos por acaso. Tudo tem uma razão de ser. A gente é arrastado por uma energia cósmica e nos encontramos pelo amor ou pela dor, mas que a gente se encontra, se encontra. Então, gente, não podemos deixar para amanhã, porque amanhã a gente não sabe. Vamos aproveitar as nossas joias, os nossos presentes e a nossa missão, o nosso compromisso. Se você está na família que está, não é por acaso. Se você tem o filho que tem, abraça, beija, pede iluminação divina e segue a vida, porque ele é teu. E vai ser teu sempre. Enquanto vocês estiverem nesse plano, vai ser seu. Né? E se não cuidar bem, volta e vai ser de novo, né? Então, gente, é nosso compromisso. A gente assumiu. Então, vamos cuidar dos nossos filhos, vamos amar. Porque a gente, às vezes, não tem mais tempo. Eu gosto de uma história que eu gosto muito de ler para as crianças, que ela conta a história, o título dela é Só Mais Um Minutinho, só mais um pouquinho. Então, era uma senhora que ela era muito contente, assim, gostava de uma festa e feliz da vida, curtia muito a vida. Mas um dia, pela manhã, bateram na porta dela. E ela abriu a porta e era a Dona Morte. Era o esqueleto da Dona Morte e ela disse: vamos, Dona Carocha, que eu vim te buscar. Não, ela disse, tô cheia de compromisso, só mais um minutinho. Daí ela convidou a Dona Morte para estar. Disse: entra, Dona Morte, vamos conversar um pouco. Preparou um café para ela e para a Dona Morte, tomaram um café e lá começou ela a mexer nas panelas.
Daí a dona Marta disse, o que você está fazendo? Só mais um minutinho, dona Marta, eu já vou com você. Preciso fazer um bolo. Começou a fazer um bolo, bem gostoso. Foi o bolo passar, e o bolo cresceu, e a dona Marta lá, né? Vamos, tá na hora. Só mais um minutinho. Preciso passar um cafezinho. Lá foi ela, colocou água para esquentar, passou o café. Só mais um minutinho. Lembrei que eu tenho que fazer um chá. Lá foi ela, fez um chá. E a Marta já estava pensando, né? Meu Deus, né? Que coisa. Aí, a Marta disse, agora vamos? Não, agora eu tenho que limpar minha casa, eu tenho que organizar minha casa. Daqui a pouco vai ter uma festa. Opa! A dona Marta já pensou, opa, uma festa, né? Quem não gosta de uma festa? Pegou a mão na vassoura e começou a ajudar e começaram a limpar a casa. Passou-se um tempo, bateu na porta. Era toda a família da dona Carocha, os netos, filhos, e a casa ficou cheia. E a dona Carocha disse, gente, esta minha festa de aniversário hoje vai ser especial, porque eu tenho um convidado especial. E ela arrumou a mesa para a dona Marta, um chazinho, um bolinho, né? E a dona Marta adorou aquela ideia de estar ali. Aí, ninguém entendeu nada, aquela cadeira, ninguém via nada. Enfim, que a festa foi, passou, e a dona Carocha abraçou os filhos, e abraçou os netos, e disse palavras bonitas, porque ela sabia que era o último momento com eles, né? Ela sabia. Então ela fez toda aquela despedida como se nunca mais fosse ver eles. E fechou a porta e todos foram. E ela entrou, e olhou, e procurou, e cadê a dona Marta? Tinha sumido. Em cima da mesa tinha um bilhete que dizia, Dona Carocha, sua festa de aniversário foi um arromba. O ano que vem eu volto para comemorar mais um ano de vida com você. Só mais um minutinho. Então a Dona Carocha ficou por mais muitos minutinhos. Que bom, mas nós talvez não vamos ter mais um minutinho. Então vamos aproveitar cada minutinho, né? Vamos segurar os nossos filhos no colo. Vamos abraçar os nossos pais. Porque quem sabe a gente não vai ter eles por muito tempo. Mas se a gente tem eles, é porque eles são para ser da gente. Porque nada é por acaso. Tá? E como eu falei para vocês que eu adoro música, eu vou tocar uma música para vocês. Opa. Quem conhece essa música, pode cantar comigo. Quem não conhece, fica conhecendo. E ela é uma letra bem linda que vale a pena a gente ouvir. Eu sempre acredito que essa música também foi uma iluminação divina, a letra dela, porque ela é perfeita. É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti.
gente é só passageiro prestes a partir. O mundo pode ter perdido uma cantora, mas ganhou uma incentivadora de pais e professores. Muito bom, gente. Adorei de parabéns. A gente vai ter que voltar. Vai ter que voltar essa mesma palestra. Nada para casa. Se for você. Gente, olha, ontem ainda a gente estava conversando que um casal foi no restaurante, um casal amigo nosso foi no restaurante e até 6 anos as crianças não pagavam. Aí os pais disseram pro menino, daí o garçom disse assim, ele tem 6 anos? Daí o pai disse, sim, ele tem 6 anos. Daí o menino disse, não, pai, eu tenho 8. Olha só, a criança ainda não tinha se contaminado com a mentira, essa coisa que tu falou realmente, né? E assim, gente, eu me coloquei muitas vezes no lugar ali, me deu assim uma dor até, porque como vó eu também tenho que exercer essa função, né? Hoje foi uma tarde de passar com a minha filha, com a minha neta, mas daí tem tarefa para fazer, daí tem isso para resolver, tem aquilo, e no fim ela queria brincar, e no fim nós fomos lá para fora, meu marido, eu e ela, e brincando de bola, sabe? Joga a bola para um, joga a bola para o outro. Meu Deus, a alegria dessa menina de estar jogando bola com a gente. Uma coisa tão simplesinha, não precisa ter nenhuma tecnologia, pega uma bola e vai jogar, né? Meu, daí já era hora de tomar banho, mas ela não queria parar de brincar, de jogar bola. Então, assim, realmente tocou meu coração, assim, eu acho que hoje eu vou sair daqui transformada. Esperar os nossos crescerem, né, gente? Então tá, vamos fechar os nossos olhos.